E aí galera, Laércio Bernardo voltando com mais uma videoaula sobre Google Chart, agora a quinta videoaula. Na quarta videoaula nós aprendemos como é que a gente fazia arrays associativos no PHP, como é que isso gerava, quando a gente usava a função JSON encode, como isso iria refletir no JSON. Dependendo do array que a gente fizesse no PHP, iria gerar uma estrutura diferente no JSON. A gente aprendeu que eu disse para vocês no final da aula que eu poderia evitar de fazer essa atribuição, coluna 1 igual a array, aí eu declaro um array associativo, coloco seus valores, e daqui eu fiz coloquei aqui o array colunas também, um array não associativo, coloquei a variável colunas e atribuí esse valor para ela, dizendo que ela era um array, e aqui eu usei vinculei essa variável colunas ao valor desse meu array associativo principal. Mas eu posso fazer também, como eu disse para vocês, eu não preciso fazer essa atribuição. Eu já poderia fazer colocar esse array aqui, declarar esse array sem precisar botar o nome para ele. Deixa eu comentar isso daqui, vou mostrar isso também no array de linhas. Então aqui, array, eu pego aqui esse conteúdo e coloco no lugar desse daqui, certo? Se eu for fazer testar isso, né, Google Chart, vai funcionar do mesmo jeito, mesmo eu fazendo alteração nesse conteúdo aqui, colocando ele direto. Também posso fazer aqui, coluna 1, ao invés de declarar essa coluna 1, já podia pegar esse array aqui e jogar aqui dentro. Mas semanticamente fica complicado para a gente fazer manutenção, né? Então vamos deixar do jeito que está aqui. Se eu for executar esse valor aqui, se eu for executar esse arquivo, vai funcionar de maneira correta, certo? Então a gente vai criar hoje um banco de dados e vamos fazer uma pesquisa no banco de dados e imprimir isso como um array no PHP. Na próxima aula a gente vai transformar isso em JSON, né, e ver como faz para colocar na estrutura do Google Chart. Então a gente vai seguir aquele padrão que eu fiz na primeira aula, que é uma planilha de despesas. Eu vou abrir aqui o meu PHPMyAdmin, criar uma base de dados aqui chamada Google Chart. E dentro dessa base de dados Google Chart criar uma tabela chamada despesas com 3 colunas, certo? Primeira coluna eu vou chamar de ID, a segunda coluna de e-mails e a terceira coluna de valor da despesa. Índice primary key autoincremento no ID, o mês vai ser um varchar 15 e o valor da despesa eu vou colocar como um decimal, certo? Base de dados já criada, eu vou agora popular essa minha base de dados. Na tabela de despesa eu vou colocar aqui cinco linhas. Vou botar 6 linhas. 5 linhas. Então, vai ser janeiro 1500. 2, fevereiro 1800. 3, março. Vou botar março com C cedilha mesmo, para mostrar para vocês como é trabalhar o TF8 no JSON. 4, abril vai para 800 e 5, maio vai para 2.900, certo? Já fiz aqui a inserção, se eu der um select asterisco from despesa, vai aparecer aqui todos os meus dados, beleza? Então, primeiro, janeiro, fevereiro, março, abril. E eu vou agora fazer fechar esse arquivo aqui, vou criar aqui um arquivo, vamos fazer uma consulta no PHP, certo? De forma bem simples, usando
melhores padrões de conexão no banco de dados, que é o PDO. E a gente vai fazer aqui. Eu vou primeiro fazer um arquivo chamado config.php. Esse arquivo config.php, nesse arquivo config.php eu vou colocar aqui as minhas constantes. Para colocar uma constante no PHP a gente usa define. A primeira constante que eu vou usar é o host. Eu vou fazer assim. Vou colocar 1, 2, 3, 4, 5 constantes. A primeira eu vou colocar o host. A segunda eu vou colocar database. Na terceira eu vou colocar user. Na quarta eu vou colocar pass. E na quinta eu vou colocar table. O host é onde está o meu banco de dados. Então vou colocar o host. A database é aquela que eu criei, Google Chart. O usuário é root, o usuário do meu banco de dados. A senha é root, a senha do meu banco de dados. E a tabela despesas. Se eu tivesse mais de uma tabela, eu alteraria aqui para tabela underline despesa, tabela underline cliente, tabela underline independente das tabelas que eu tenho. Agora, com o meu arquivo config já pronto, por que eu vou usar o config? Porque toda vida que eu for instanciar um novo PDO, eu preciso instanciar um novo objeto de conexão, eu preciso informar esses dados. Digamos que eu tenha 50 funções e eu preciso fazer essa instanciação. Se eu fosse colocar esses dados em cada uma das funções, eu iria ter que alterar. Se eu precisasse fazer alteração, por exemplo, da senha do banco de dados, eu ia ter que alterar nas 50 funções. Então, eu uso esse arquivo para poder fazer a referência lá no arquivo das funções, né, onde eu for precisar instanciar o objeto PDO. E eu uso, ao invés do valor, eu uso a chave. Semanticamente funciona como um array associativo, mas isso é uma constante, certo? Só pode para uma atribuição apenas de um valor, certo? Então eu vou criar agora aqui um segundo arquivo. Eu vou chamar de despesa.class.php. Vou colocar tudo no mesmo diretório, fica mais fácil. A primeira coisa que eu vou fazer é incluir o meu arquivo de configurações. Depois eu vou declarar a minha classe despesas. Agora eu vou criar uma função. Não vou fazer construtor, vou fazer uma função aqui, public function pesquisa despesas. Não vou passar parâmetro para essa função e vou fazer agora a conexão. A conexão usando um PDO ellipse. É necessário fazer aqui um try catch para tratar qualquer erro que tenha na conexão. Como vai ser um PDO, na exceção eu vou usar aqui um PDO exception. Se der algum erro, ele vai lançar um PDO exception dentro dessa variável i. Essa variável i é um objeto. Então eu vou fazer um print aqui, erro, concatenando com o objeto i, get message, pegar a mensagem de erro caso haja algum erro na minha conexão. Aqui no try eu vou fazer com new PDO, vou instanciar um objeto PDO, aqui no construtor eu preciso passar alguns parâmetros, por exemplo, que tipo de base de dados é a MySQL, onde é o host, certo? E aí eu podia botar aqui localhost, mas como eu estou usando vou usar a minha constante lá, host, então boto aqui separado. E aí eu tenho que usar aqui também o dbname, tenho que informar o nome da base de dados. Podia colocar aqui também Google Chart, mas eu vou usar a minha constante lá, database. E depois disso eu passo o usuário, que eu vou usar a minha constante user, e passo a senha, que eu vou usar a minha constante pass. Certo?
Eu vou fazer aqui uma consulta direto aqui com o PDO, sem precisar fazer o prepare, sem precisar fazer o bind. O bind e o prepare, eles são usados para quando eu for passar algum parâmetro, eu evitar SQL injection, que é uma vulnerabilidade que se tem quando se usava um outro artifício de conexão sem ser o PDO, certo? Como eu vou fazer o foco aqui não é PHP, estrutura de PHP mais o Google Chart, mas sim o Google Chart, eu vou fazer desse jeito aqui. Depois eu vou mostrar para vocês como é que faz um bind, como é que faz um prepare, para ficar mais seguro essa nossa consulta. Result vai ser a minha conexão e ele vai executar uma query. A minha query vai ser muito simples, select asterisco from despesas, vou pegar todos os registros que tiverem na tabela de despesa e eu vou fazer o seguinte, if result se tiver algum resultado lá, eu vou pedir para imprimir o result para a gente ver o que acontece. Print R result. Vou mandar imprimir. Aqui é a classe, certo? Se eu for executar esse link aqui direto no navegador, se eu colocar assim, localhost, Google Chart, despesas.class.php, não vai aparecer nada. Por que não apareceu nada? Eu tenho duas informações quando faço uma classe que não acontece nada. A primeira é que eu não sei, ele não executou esse método. Ele não executou esse método aqui, certo? Porque como é uma classe, eu tenho que instanciar essa classe, eu criar um objeto dessa classe e executar, pedir para esse objeto executar esse método. E a segunda é que desse jeito eu deixo o meu sistema mais seguro, porque eu vou precisar de um outro arquivo para acessar os métodos dessa classe aqui, certo? Então, se eu criasse outra função aqui, por exemplo, pesquisa e despesa passasse um parâmetro de mês e fizesse um filtro de mês, se eu quisesse fazer pesquisa e despesa maior que um determinado valor e passasse o parâmetro do determinado valor para ele fazer uma comparação, eu iria criar um arquivo para cada um desses métodos aqui e ia disponibilizar esses links para os clientes poderem fazer o acesso. Então, eu vinculo cada método desse a um arquivo PHP separado e esse meu arquivo só vai executar esse método. Então, até para manutenção, ele se torna mais fácil, porque eu sei exatamente pelo link qual método está sendo executado nessa minha classe. Então, eu vou criar esse meu arquivo. O arquivo vai ser o nome relacionado ao método. Então vou botar get all despesas. PHP. Por que get all despesas? Porque o método que eu vou acessar é esse, pesquisa despesas. Vou até botar aqui, ó, pesquisa todas as despesas. Certo? Então eu sei que esse método vai executar esse arquivo, esse link vai acessar esse método aqui. Como é que eu faço para fazer com que ele acesse o método? Então eu crio aqui o hashtag PHP, vou adicionar lá o meu, se fosse um import, né? Query once despesas.class.php. Vou criar um objeto new despesas, instanciei aqui esse objeto e vou executar o método obj despesas, executa o método pesquisa todas as despesas. Pronto.
Então, quando eu quiser pesquisar todas as despesas, eu acesso o link pesquisa get all despesas.php. Ele disse, ó, despesa.class, ó, eu não encontrou o arquivo porque eu coloquei só um S, certo? Então vamos resolver aqui, class com 2 S's. Então vamos executar de novo. Pronto. O que ele mostrou? O estado é um objeto. A minha resposta lá, a minha resposta é um objeto. Eu não pedi para imprimir aqui. Imprima o resultado. Aí ele disse, olha, é um objeto. Beleza. Mas vamos abrir esse objeto, né? Vamos ver o que tem dentro desse objeto. Então, ao invés de imprimir o objeto, eu vou fazer assim, ó. For each result as linha vou imprimir esse cara aqui, echo linha. Vamos dar um print R na linha, né? Para ver o que vai acontecer. Opa, olha só o que ele fez. Ele pegou o resultado aqui, que era um objeto, e transformou, ó, num array, tá vendo? Num array ID 01, mês, janeiro, 1 janeiro, valor de despesa 1.500, 2.500. Certo? Viu até com valores duplicados. Por quê? Porque ele criou um array associativo e um array não associativo, né? Ele colocou a associação da coluna e colocou uma associação, uma não associação, olha só. Então não é a melhor abordagem, né, para a gente fazer usando for each. Como é que a gente vai fazer para ficar melhor essa abordagem aqui? Eu posso dizer aqui, ó, se tiver result, aí eu coloco assim, ó, ao invés de for each eu vou botar while linha recebe result. Result não é um objeto, ele tem um método chamado fetch, e aí eu uso PDO fetch assoc, certo? Enquanto a linha receber essa associação, aí eu vou pedir para ele imprimir a linha. Vamos ver o que vai acontecer. Olha o que aconteceu. Ele me trouxe só os arrays associativos, né? Os arrays associativos. Atribuiu a linha a arrays associativos. Ficou muito legal, né? Para eu acessar, eu posso então, para cada array associativo desse, linha é um array, né? Então eu posso colocar aqui também, ó, for each linha como chave valor, um array associativo. Eu posso pedir para imprimir a chave, ok, value. No final eu vou botar um BR aqui para ele quebrar a linha. Vamos ver. Ó, ID 1, mês de janeiro, valor de despesa 1.500. ID 2, mês de fevereiro, valor de despesa 1.800. ID 3, mês de março, valor de despesa 2.700. ID 4, do jeito que está lá no meu banco, ó, certo? Para cada ID. Se eu quiser fazer, imprimir só janeiro, fevereiro, março, abril, fica fácil.
Eu posso colocar assim, as value. O que ele vai mandar imprimir value? O que vai imprimir? O que ele vai fazer? Value. Vendo que eu estou explorando os dados lá. Janeiro, só os valores. Antes ele me trazia chave e valor, agora ele está me trazendo só os valores. Posso fazer assim, ó, echo valor. Janeiro, tudo junto, tá vendo? Vou botar um BR aqui. Ó, só os valores. Os IDs, que são mês, despesa, ID, não estão mais aparecendo. Só está aparecendo os valores. E se eu quiser valor, voltar aqui, pedir um print R da linha, echo ele me traz que cada linha dessa é um array e eu posso acessar é um array associativo, né? Cada um é um array associativo. Então, eu poderia muito bem pedir para dar um echo linha com índice mês, concatenar aqui e colocar aqui também o linha, índice, valor, despesa. Quando eu atualizar, ele vai mostrar. Vou só dar um BR aqui no final para quebrar a linha, né? Janeiro 1500, fevereiro 1800, março 2700, abril 800, maio 2900. Beleza? Então essa forma bem legal de você fazer uma consulta, né? E eu trouxe aqui os arrays e explorei os arrays de várias formas. Você pode estudar, explorar como é que você faz os laços para percorrer os arrays e trazer os valores que vocês querem, trazer cada índice, porque a gente só vai precisar do miolo mesmo da informação, né? A gente vai no banco de dados, traz só a informação que a gente quer e monta o arquivo JSON para poder gerar o gráfico. Beleza? Então na próxima aula a gente vai montar essas informações nos padrões do JSON e depois a gente vai usar JavaScript para recuperar essas informações e plotar o gráfico, certo? Então até a próxima aula, um abraço.